Olá, o meu nome é Júlio e eu vou compartilhar o meu relato com vocês. Quando criança, eu morava com meus pais em uma pequena cidade no interior de São Paulo, a qual não irei citar o nome, pois lá muitos me conhecem e até hoje eu visito parentes que ainda vivem por lá. Na época do acontecido, eu tinha por volta de uns 14 anos e a minha mãe estava grávida do meu irmão caçula. Ela já estava para dar à luz quando conhecemos o senhor Joabe. Ele começou a trabalhar na casa de um fazendeiro rico que morava na região junto com meu pai. Até aí, tudo bem. A amizade deles foi crescendo e Joabe começou a frequentar a nossa casa junto com a esposa dele, pois eles ainda não tinham filhos. Não demorou muito e a minha mãe deu à luz ao meu irmãozinho. Meu pai ficou tão feliz com a chegada do seu novo filho que ele resolveu marcar um almoço lá em casa e convidou Joabe e sua esposa, que compareceram e trouxeram presentes para o meu irmãozinho. Conversa vai, conversa vem. Eles almoçaram e passaram o dia lá em casa. Foi aí que eu achei algo muito estranho. Por várias vezes eu encontrei Joabe perto do berço de meu irmão encarando o bebê enquanto ele dormia. Cheguei até a perguntar para ele se ele estava precisando de alguma coisa, mas ele simplesmente disse que não, e olhando fixamente para o meu irmãozinho, disse que sempre quis ter um filho, mas a sua esposa era estéril. Mesmo com essa resposta dele, eu ainda continuei cabreiro, pois ainda assim achava estranho o modo como ele olhava para o meu irmãozinho. Semanas se passaram e Joabe sumiu lá do emprego onde trabalhava com meu pai. Achamos muito estranho, pois até onde sabíamos, ele precisava muito daquele trabalho para ter o abandonado do nada. Então meu pai foi até a casa deles para saber se estava tudo bem. E para nossa surpresa, eles tinham se mudado. Meu pai ficou sem entender nada, mas a vida seguiu. Até que certa noite, algo muito estranho aconteceu. Por volta das 11 da noite, começamos a ouvir uivos altíssimos vindo lá do quintal. Aquele uivo parecia estar rodeando a nossa casa. Os meus pais e eu começamos a ficar com medo, pois aquele uivo era diferente dos uivos de um cachorro. Era um uivo muito sinistro. E tudo piorou quando meu irmãozinho acordou e começou a chorar. Foi aí que alguma coisa muito grande e forte começou a se chocar contra a parede de nossa casa. Aquilo era tão forte que fazia a casa tremer. Então meu pai pegou seu revólver que guardava na gaveta e abriu uma frestinha da janela para ver. Ele abriu para ver o que estava atacando a nossa casa. E para o nosso temor, lá fora havia uma criatura demoníaca. Era um cachorrão negro e peludo com os olhos em brasa. Ele soltava fumaça quando respirava. Era um ser bestial de outro mundo. Ele corria feito um macaco sobre as quatro patas e do nada ele ficava em pé tipo um ser humano. Era esse ser que estava uivando, e quanto mais o meu irmãozinho fazia barulho, mais doido aquela criatura ficava. Ele se jogava e derrubava tudo que estava do lado de fora da varanda. Dava para ouvir os vasos de planta tudo se quebrando. Quando ele ficava onde dava para ver, era possível ver aquela fera se rolando no terreno, levantando poeira para todo lado. Por vezes dava uns pulos. Ele corria e dava pancadas nas paredes. Quando aquele monstro começou a querer forçar as portas e janelas, aí, o meu pai morrendo de medo e temendo por nossas vidas, pois se aquele lobisomem entra, matava todo mundo, ele começou a atirar mesmo sem rumo na intenção de espantar aquela criatura. O som dos tiros fez aquilo sair correndo e também chamou a atenção dos vizinhos que vieram ver o que estava acontecendo. Um de nossos vizinhos, que já era de mais idade, ao ouvir a descrição da criatura, disse ao meu pai que aquilo era um lobisomem e que ele estava atrás de meu irmãozinho. Disse ao meu pai que ele deveria batizar o meu irmão o quanto antes, pois por ser uma criança pagã, estava atraindo essa criatura que com certeza era algum conhecido. Na hora eu me lembrei de como Joabe olhava para o meu irmão e de seu sumiço repentino. Eu comentei com meu pai que no dia seguinte pegou a minha mãe e foram direto para a igreja batizar o meu irmão. Alguns vizinhos se reuniram para tentar achar aquele ser.
Eles pegaram alguns cavalos e saíram pelas ruas olhando em cada canto, cada terreno vazio. Porém, eles não encontraram nada. O bicho simplesmente sumiu. Após o batismo, realmente as coisas mudaram e tudo se acalmou. O meu pai chegou a procurar por Joabe para tirar satisfação, para que ele desse uma explicação, mas já era muito tarde. Joabe e sua esposa nunca mais foram vistos e nem a criatura voltou. Não sabemos se ele era realmente aquele ser, mas com toda certeza termos batizado o menino foi a melhor coisa que meus pais fizeram. Agradeço muito ao canal por contarem o meu relato e uma boa noite.